Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Mabel Branha. Nascimento, 26 de julho de 1921. Morte, 13 de dezembro de 2010. Na rua Spring, em Jeffersonville, ela e sua melhor amiga, Meda, testemunharam um evento fenomenal em 1933. Meda e eu éramos companheiras fiéis quando éramos pequenas. A diferença de idade entre nós era de 2 anos. E nós duas éramos muito pobres. Embora a família de Meda tenha se mudado um pouco de uma casa para outra, geralmente não era mais longe do que meia dúzia de quadras da minha casa na rua Filton, do outro lado da pista, que está atrás de onde eu moro agora. Nós éramos muito próximas, embora criadas de forma muito diferente. Minha família não acreditava em ir à igreja, mas quando eu era uma garota com apenas 12 anos de idade, testemunhei o batismo de 1933, quando a coluna de fogo apareceu. Não consigo me lembrar de muitos detalhes daquele dia, pois eu era muito jovem naquela época, mas acredito que sou a única pessoa viva que estava lá quando aquela coisa maravilhosa aconteceu. Quando eu tinha 16 anos, o irmão Bill me batizou naquele mesmo lugar. Acho que no início eu comecei a ir ao tabernáculo porque Meda ia lá. As coisas eram diferentes naquela época. O piso da igreja era de chão de terra batida e havia um fogão a lenha no canto. Havia cerca de 50 pessoas que frequentavam regularmente. A mãe de Meda, Mabroy, era a zeladora e 2 de seus irmãos, Arnold e Rudy, tocavam na banda, violão e violoncelo, eu acho. Tínhamos peça de Natal e uma árvore de Natal todo ano. E o irmão Bill distribuía doces ou uma laranja para todas as crianças abaixo de uma certa idade. Aquela foi a melhor época. Lembro-me de Hope, e me lembro quando ela e o irmão Bill se casaram. Ela era meio alta e uma pessoa séria e muito tranquila. Na verdade, ela e Meda eram semelhantes em muitos aspectos. Meda cuidou muito das crianças. E foi uma coisa muito difícil de entender quando Hope e Sharon Rose foram estar com o Senhor. Eu não fiquei muito surpresa quando o irmão Bill e Meda ficaram noivos. Foi na mesma época quando comecei a namorar a Doc, irmão do irmão Bill. Meda e eu nos apoiamos mutuamente em nossos casamentos. Nós duas tivemos que pedir emprestado um vestido para a ocasião. E nenhuma de nós tinha dinheiro para as fotos, flores, recepção ou coisas assim. Nem ninguém que nós conhecíamos. Ela e o irmão Bill se casaram na casa do irmão Captain, em Nova Albany, em outubro de 1941. Doc e eu nos casamos em janeiro de 1942. O irmão Bill nos casou no cômodo da frente da casa, em que eles moravam, em frente do tabernáculo, na rua 8. Só havia 2 cômodos, um quarto e uma cozinha, e nos casamos no quarto. O pequeno Billy Paul estava lá, mas era o único além do irmão Bill, Meda, Doc e eu. Doc e eu mudamos para esta casa aqui em frente do tabernáculo, na rua Penn, logo depois que nos casamos. Meda e eu continuamos sendo as melhores amigas todos aqueles anos, e costumávamos nos encontrar muitas vezes. O irmão Bill gostava de nos ouvir cantar As Pegadas na Areia Foram Apagadas, e Doc cantava O Bote Salva-Vidas. Eu não posso ouvir mais esses hinos, pois eles me cortam o coração. Doc também ajudou aqui no tabernáculo. Ele foi o líder de cânticos por muitos anos. Até que ele ficou doente e passou por uma cirurgia. Ele faleceu em maio de 1975. Naquela época, eu acho que muitos não sabiam que o irmão Bill era um profeta. Nós apenas sabíamos que ele era uma pessoa muito, muito especial.
Quando ele começou a viajar a diferentes reuniões, particularmente a todas as reuniões que ele fazia em Ohio e na Redondeza, Doc e eu gostávamos de ir. Nós vimos muitas pessoas curadas e muitas outras coisas maravilhosas. De todos os seus irmãos, Howard, Donnie e Doc são os únicos que sempre iam com ele nas reuniões. Eu acho que o irmão Bill era completamente diferente de seus irmãos. Ele não era distante deles, mas tinha um chamado especial em sua vida e, por ser um ministro, ele se mantinha separado. Mas toda vez que alguém da família precisasse dele, ele sempre estava ali por nós. Nunca vou esquecer quando Donna se casou. Ela era a única menina que eu tinha e eu estava arrasada. O irmão Bill veio até minha casa e eu estava sentada na varanda. Ele sentou ali e começou a falar comigo. Ele disse: Mabi, você sabe que os filhos são emprestados para nós por um tempo? Depois disso, parecia que estava tudo bem comigo. Essa é a verdade. Eles apenas estão emprestados para nós por um tempo. Certamente eu fui privilegiada em minha vida por ter visto as coisas que eu vi e por conhecer todas as coisas maravilhosas que Deus nos revelou através do irmão Bill. Eu não queria ficar mais aqui na terra depois que Doc se foi, mas ele, Deus, sabe para que ele precisa de mim. Agradeço ao Senhor porque ele tem sido tão bom para mim.